O seu rádio está no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Amanhã, o que tem amanhã, hein? O que tem amanhã? Amanhã é sábado, né? Amanhã é um dia sensacional. Eu comecei a gravar aqui a chamada. Eu fiz a abertura com essa chamada. Eu ia gravar a chamada antes do programa, não deu pra gravar. Daqui a pouquinho eu gravo. Pois é, estamos de volta para mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 2 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio. Hoje, minha gente, nós estamos aqui com vários prêmios para você. Um probleminha no telefone. O nosso 2461-0093 até esse exato instante está com dificuldades aqui para funcionar. Dentro de alguns instantes ele voltará certamente. A gente vai anunciar para você então os prêmios do programa de hoje: o DVD Imagem e Semelhança do PG e o CD Liberta-me da Fernanda Brum. Você concorre pelo nosso e-mail. Anote o e-mail do debate: debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Através do e-mail do debate, debate@radio93.com.br, você concorre ao sorteio do DVD Imagem e Semelhança do PG e o CD Liberta-me da Fernanda Brum. Para você que está no Facebook, tá no Facebook da 93 FM? No Facebook da 93 FM. Você vai concorrer ao CD Pai, você é 10, Pai, você é 10. É só ligar 2461. Não liga não, que não vai dar certo. Você manda seu e-mail, debate@radio93.com.br e participa com a gente aqui no Face da 93 FM. Vai ser bom demais ter você aqui com a gente. Alô, Baixada! A Baixada tá ligada na melhor. Alô, Zona Oeste! Zona Oeste tá ligada na melhor. Obrigado, povo de Deus, em todos os lugares acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Diz uma de nossas queridas ouvintes: meu marido é um tremendo grosseirão, ele grita por qualquer motivo, ele me trata mal, seja na frente de quem for, por mais que eu o ajude, nunca tá bom. Ele pensa que é meu dono e que pode me tratar de qualquer jeito que eu irei suportar. É impossível dialogar com ele e mesmo já tendo sido traída, nunca o traí. Só que a maneira como ele tem me tratado é mais dolorosa que a dor da traição. Eu não suporto mais. Não sonho com um mundo encantado, porém quero paz e preciso ser feliz e valorizada. O amor pode resistir à falta de valorização do cônjuge? O que fazer quando no relacionamento uma das partes acha que é dona do outro? Como reaquecer um amor que foi esfriado pela indiferença? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: meu marido é um tremendo grosseirão. Por quê, hein, pastor? O senhor destacou logo essa frase. Bom dia, J.R., amados debatedores, amados ouvintes. Vamos lá. Quando a gente olha esse meio, a gente vê muitos problemas nessa família, nesse casamento. Quando a gente percebe esse meio, a gente sequer pode identificar o cristianismo dentro dele. Então eu não sei nem mesmo se esse marido e essa esposa são servos de Deus.
por tantas coisas especificadas aí dentro. Mas vamos começar daquilo que eu separei. Meu marido é um tremendo grosseirão. Todo marido, isso não tem a ver com cristianismo, mas infelizmente é assim que funciona. Todo marido, ele precisa amar a esposa, mas muitas vezes os homens se sentem donos das esposas e por isso, exatamente por isso, acham que podem fazer qualquer coisa. Até por sermos uma sociedade altamente machista, nós temos visto homens tratando mulheres de qualquer forma e muitas vezes até mesmo como lixo. Então, a forma grosseira de ele tratar a esposa reflete quem ele é, reflete como ele vive. Então, se a gente trouxer aqui à luz da palavra de Deus, Efésios capítulo 5, sobretudo, verso 25 e diante, que dá para ele como ele tem que tratar a esposa. Mas a gente precisa observar algumas coisas que no decorrer do debate precisa ser salientada. Mas eu já começo dizendo que ele só ama a esposa, ele só pode cuidar dessa casa, levantar essa casa, se ele se entregar pela esposa. Porque a forma do marido demonstrar o amor pela esposa é se entregando por ela, é ajudando, é consolidando a cada dia o seu amor, consolidando o seu carinho. Então, o meu marido é um tremendo grosseirão. Isso existe em uma série de fatores, já no e-mail, que nos mostra que existem problemas nessa família e que a gente, ao longo desse debate, vai caminhar aqui. Muito bem, reverendo Isaías Cavalcante, é pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, prezados debatedores, bom dia a você, ouvinte. As palavras iniciais apontam para uma pessoa mal resolvida. O pastor Luciano Regis destacou exatamente a atitude de alguém que tem mostrado que não é uma pessoa bem resolvida, especialmente em seu relacionamento. Então, o currículo desta pessoa é um currículo, eu diria, bastante negativo. É claro que nós estamos trabalhando aqui pela perspectiva da esposa, e ela o conhece bem, né? Então, ela deixa claro que ele é uma pessoa grosseira, que grita por qualquer motivo e a trata mal, mesmo na frente das pessoas. Então, a descrição é de que ele é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa iracunda, é uma pessoa mal resolvida, né? A semelhança daquele personagem lá, da história de Branca de Neve, né? Ele se parece com o zangado. Então, constantemente demonstra o seu mau humor, demonstra a sua irritação. Então o senhor, além de dizer que ele é zangado, o senhor diz que ele é um anão. O senhor dá de cara, o camarada já é bravo, vai ficar mais bravo ainda. Pastora Laudelina Lima é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre essa frase inicial: meu marido é um tremendo grosseirão. Pastora, na sua avaliação, a senhora percebe um crescente número de homens que acabam perdendo a habilidade para lidar, não só com a mulher, porque em geral, quando uma pessoa é grosseira, ela é grosseira com a mulher, com qualquer outro. Na sua experiência, tem visto um número crescente de pessoas que acabam sendo grosseiras também? J.R. Vargas, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes estão conectados conosco. Podemos assim, diferenciar a postura do homem da postura da mulher. É comum que o homem, como cabeça, como protetor, o guerreiro defensor, ele tem uma postura mais firme, uma postura mais enérgica, até porque ele vai aí em defesa da sua família, ok. Mas quando o homem extrapola esse padrão de normalidade, como no caso aqui da nossa ouvinte, a gente percebe no e-mail, essa postura dele, a gente percebe que é um controle abusivo, ou seja, ele manipula o outro, no caso ela, né, que deve ser a pessoa que está mais próxima dele, com o seu comportamento. Então, esse abuso emocional que ele provoca, ele utiliza as emoções dele para tentar fazê-la refém. Então, isso acontece sim, a gente percebe, isso é muito comum, infelizmente, essa prática. E normalmente isso ocorre quando o homem, ele tem medo, ou seja, a insegurança dele de perder o controle da situação.
Então, ele quer se manter nessa posição de domínio, de controle. E, na verdade, ele precisa de entregar esse controle para o Espírito Santo. Então, ainda que a intenção dele seja manter um equilíbrio, uma homeostase, mas ele quer controlar o externo, ele perde o interno. Ou seja, o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, ele não tem. Ele quer dominar o próximo, ou seja, ele ocupa uma posição de Deus. Ainda que a intenção dele, se for conversar com esse homem, ele poderá até falar, não, mas eu amo minha família e por aí vai. Mas o medo dele é tão grande de perder o controle com as circunstâncias, com a situação, que ele perde o seu próprio equilíbrio emocional. Vou perguntar aos nossos companheiros aqui, abraçando assim sem apertar muito, apertando sem abraçá-los, se vocês conhecem algumas pessoas que são eventualmente muito resolvidas do ponto de vista espiritual, mulheres ou homens de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, até ocupando posição de liderança em alguns casos, ou seja, uma pessoa que você teoricamente diz, não, eu acredito que essa pessoa tem a sua vida inteiramente sob o controle do Espírito Santo de Deus, mas a pessoa é grossa igual como é que a gente fala? Qual é a sua expressão? Vai lá, reverendo Isaías. O reverendo Isaías que vem do Recife, então ele tem lá aquela expressão, torta igual o quê, reverendo Isaías? Como é que fala? Olha, tá lembrando, né? Faz parte, muito agora. Bem. Bom dia, deputado Harold de Oliveira, conosco hoje aqui no nosso debate 93 também. Bom tê-lo aqui entre nós. É o que, deputado? O senhor falou aí? É mais grosso que dedo destroncado. Dedo destroncado. E dedo destroncado realmente é complicado. Chato. Vocês conhecem, gente, pessoas assim, teoricamente são pessoas cheias de Deus, mas são grosseiras. Eu tô perguntando isso para dizer o seguinte: em alguns casos é falta de Deus na vida do sujeito, por isso ele é grosseiro. Tô na linha que a pastora nos trouxe, mas em alguns casos a pessoa é cheia do Espírito Santo, mas é grosseira assim mesmo? Às vezes é falta de educação. Deputado? Educação mesmo. Não, porque eu desculpa. Não, pode concluir. Não, eu ouço a pastora. O problema eu percebo que está na alma, né? Ainda que no espírito ele conhece a palavra, ele conhece Deus, mas o eu dele, a identidade dele, a alma dele, tem sentimentos que ele não consegue conter. Então, como eu falei anteriormente, uma insegurança, um medo, isso está na alma, ou seja, na personalidade dele que foi construída. Esse tipo de comportamento aqui, a gente percebe que, na verdade, é um comportamento que deve vir com ele desde criança. Possivelmente, quando ele era criança, ele era um menino, que ele ganhava as coisas na manha, na pirraça, na manipulação. São chamados comportamentos manipuladores, né? Comportamento manipulador é qualquer tipo de comportamento que você lança a mão para fazer com que o outro ceda a sua vontade, o seu controle. Então, certamente que ele deve ter sido uma criança mimada, e esse comportamento manipulador é a manha, é a birra, até mesmo o choro, aquele silêncio absurdo, a indiferença, ou a grosseria, a estupidez, quebrar coisas, enfim, são comportamentos manipuladores. E talvez o adolescente assim também, e por aí vai. Então, esse comportamento dele está na alma. Quando ele está no espírito, está com Deus, está na presença do Senhor, é uma bênção, mas quando ele não está no espírito, ou seja, manifesta quem de fato ele é. Aí o que ele precisa? Nascer de novo. Aí, como diz Romanos 12, a mente ser renovada, porque ele não vai conseguir ver o reino de Deus dessa forma. O deputado estava falando sobre a questão da educação, deputado Harold. Vamos lá. Eu acho que a colocação da pastora e dos pastores, eu estava ouvindo quando estava vindo para cá, são perfeitas, é isso mesmo, mas tem uma outra questão aí que é realmente a da educação. A educação na socialização da criança, no lar, né? Os limites que têm que ser impostos, né? E a criança, naturalmente, cresce sabendo que tem limites e que os direitos que ela tem, naturalmente, interferem nos direitos dos outros. Esses limites que são importantes. E se não são estabelecidos em certas fases, quando chega na idade adulta, depois vai casa, ele fica sem limites. E se você associa a essa falta de limites já um temperamento, como falou a pastora, manipulador, um temperamento dominador, então aí já está com um caldo cultural para ter uma situação de grande dificuldade de relacionamento, no caso, com a esposa. E isso vai levar como consequência
a desmontagem justamente da harmonia familiar, que é a coisa fundamental de tudo, é a família. Então ele é o cabeça da família e ele passa a ser um instrumento de desconstrução da própria família. Então vejo dessa forma. Na verdade, assim, concordando com o que também já foi falado, eu queria agregar algumas coisas mais, até algumas coisas que a gente vai tratar domingo na igreja, é por um mover de Deus no meu coração, na família. Às vezes, além de lutar a vida inteira, desde a infância, como foi falado aqui pela pastora Lorilina, às vezes o ser humano, ele é o que ele recebeu. E muitas vezes nós conhecemos que, muitas vezes não sabe a idade desse marido, não sabe a idade desse casal, mas muitas vezes as crianças são criadas debaixo de violência, são forçadas a inúmeras coisas absurdas, e muitas vezes o reflexo disso é esse marido grosseiro. Não estou dizendo aqui que ele deve continuar sendo grosseiro, ele precisa de tratamento na palavra de Deus, ele precisa de libertação de uma série de coisas, mas muitas vezes é fácil a gente dizer, precisa mudar, mas ele não sabe que essa pessoa recebeu uma carga emocional a vida inteira, e hoje ela é resultado disso. Hoje, na verdade, quando ela age mediante a tudo que recebeu. A gente não sabe, e os pastores na mesa e os que nos ouvem sabem disso, o que mais a gente recebe são pessoas com problemas gravíssimos em família desde a infância. A gente tem pastores que foram abusados sexualmente, pastoras, a gente tem gente de todos os níveis na igreja que sofreram torturas, que enfrentaram coisas absurdas. A gente, eu não sou dessa época, mas a minha mãe contava para mim sobre como meu pai colocava para ajoelhar no milho. Então existe uma série de fatores que traumatizaram crianças que hoje são adultos, são pais e que querem mudar, mas não conseguem. Então, o resultado disso são grosserias, tá dentro do que também o deputado falou, falta de educação. Verdade, porque é uma educação distorcida, uma educação, infelizmente, lamentável, que faz com que o fruto de tudo isso sejam pessoas grosseiras como essa. Há algumas expressões lá no Nordeste, né, para lembrou. Qualificar sabia que ia lembrar. Eu sabia que ia lembrar. Eu queria destacar uma, burro chucro, né? É uma expressão muito forte. E outra seria um cavalo batizado. Eu não sei nem se ele foi batizado. Cavalo batizado. Se usa essa expressão assim muito forte para uma pessoa que mal-humorada, queixo duro, etc. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui, ela usa os verbos todos no presente do indicativo. Né? Meu marido é um tremendo grosseirão. Então a gente percebe aqui que ele tem uma atitude permanente de grosseria. Porque às vezes, no momento de irritação, no momento de uma certa raiva, a pessoa pode ter uma atitude assim, né? Até grosseira, tal. Não justifica, mas ninguém é tão santo assim, não está glorificado, que não tem atitudes assim. Mas eu diria, é algo que acontece e automaticamente você pede desculpa, não é? A companheira, etc. Mas o caso dele aqui aponta para algo que faz parte da sua própria vida. Então, uma atitude permanente. O que é que está provocando essa atitude? Quais são as causas? Então eu creio que haja várias causas por trás que estão levando essa pessoa a ter essa atitude de grosseria permanente no seu relacionamento matrimonial. Por exemplo, das causas aí. As causas foram, desculpa, pastor Isaías. Pastor Isaías está com a palavra. Ok. O que promove isso numa pessoa? A pessoa pode estar passando por uma fase, fase está lá, um momento qualquer, um dia ruim, né? Não, hoje, inclusive, uma das indicações, naturalmente ao final, quando fizerem a análise o que fazer, vai ser justamente, porque pode ser uma questão que gerou uma espécie de uma patologia, um desvio trauma, de personagem, um trauma, e que vai exigir aí um especialista, um psicólogo, vai exigir um tratamento especializado, além, naturalmente, de uma orientação pastoral, de um convívio mais com a conversa, com a orientação do pastor. Mas as causas são muitas realmente. Pode ser várias. E o que pode ser causa para um não é causa para outro. Nós vamos estudar esse assunto hoje aqui, discutindo a questão das causas que podem cooperar para isso, e vamos lembrar que o nosso ouvinte diz que ele grita por qualquer motivo, me trata mal, seja na frente de quem for, por mais que eu o ajude, nunca está bom. Ele pensa que é meu dono e que pode me tratar de qualquer jeito que eu irei suportar. É impossível dialogar com ele.
e mesmo já tendo sido traída, nunca o traí, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Hoje, daqui a pouquinho, tem Você Pergunta e o debatedor responde. Olha, essa é uma pergunta muito bem feita pelo nosso ouvinte Edivaldo, assim como todos os nossos ouvintes perguntam coisas pertinentes e importantes. A nossa pergunta surpresa de hoje, já é a pergunta fora do nosso tema, onde o ouvinte diz o seguinte: é lícito, a pergunta é essa, é lícito o cristão se misturar, é o verbo que ele utiliza, misturar, em uma outra religião que difunde princípios contrários à sua própria fé, na justificativa do evangelho ecumênico? Pergunta um de nossos queridos ouvintes sobre a questão do evangelho ecumênico, se é lícito um cristão se misturar com outra religião que difunde princípios contrários à sua própria fé. É esta a nossa pergunta light, surpresa de hoje. Você Pergunta e o debatedor responde. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, minha gente, quando o nosso ouvinte diz que, a nossa ouvinte diz que ele grita por qualquer motivo, trata mal, na frente das pessoas, não é nem uma pessoa, porque tem gente que na frente das pessoas de fora é até bem educado, mas quando tá sozinho é uma porca, ou uma porta, sei lá como é que é a expressão que se utiliza, por aí tem várias expressões, pois não, pastora? Então, as causas, na verdade, são comportamentos que foram condicionados possivelmente desde a infância. O que isso quer dizer? Por exemplo, cada vez que ele sentia dor na alma, ou seja, medo, insegurança, frustração, ele lançava a mão e certamente continua lançando, como a nossa ouvinte coloca aqui, de um comportamento defensivo. O comportamento defensivo é todo comportamento que o indivíduo lança a mão para tentar minimizar uma dor. Só que esses comportamentos ficam instalados na persona, na personalidade, e vai construindo esse eu. E aí o que acontece? Esses mapas errados são crenças que ele adquiriu durante uma história de vida, e isso é muito forte para ele. Ou seja, ele segue esse mapa errado que foi construído. E ele acredita nisso. Mas não tem responsabilidade nisso não, pastora? Que a impressão que dá, por exemplo, vou explicitar isso aqui, quer dizer, seguiu o mapa errado, a orientação dos pais foi uma orientação ruim, tudo isso é fato. Não necessariamente. Mas não chega um momento em que a pessoa diz o seguinte: olha, eu fui criado igual entendeu? Fui maltratado quando era criança, eu aprendi esse tipo de coisa, mas de repente ele teve, eu não estou dizendo nem um encontro espiritual não, certo, tá certo? Vou aqui tirar um pouco a questão espiritual. Certo. Teve um encontro com outras pessoas, exatamente, ele viu gente educada, entendeu? Outros mapas pelos quais ele pôde andar de maneira diferente, porque esse é o ponto, para senão a gente corre o risco de atribuir sempre a culpa a alguém, entendeu? A família, outro, não tem esse risco não, pastora? Você pode ter uma família excelente e ele ter um mapa errado, uma crença errada, ou seja, são mentiras que foram incutidas. Ele criou essas leituras, ou seja, ele acreditou nessas mentiras, ele acha que ele está certo. Certamente, se for ouvir esse homem, ele vai dizer que ele está certo e vai se colocar nessa posição de vítima, enfim. Ou seja, essas crenças que ele adquiriu fazem com que ele lance a mão desse comportamento. O que ela deve fazer? Não assistir esse show, ou seja, ele grita, ele faz esses escândalos todos, expõe na frente das pessoas. Ela deve ficar absolutamente mansa nessa hora, não dar ibope, não aplaudir, não entrar no cenário, não entrar nesse jogo. Não vaiar. Deixa ele no ringue sozinho, ele vai fazer o show sozinho, não vai aplaudir, porque se ela valoriza o comportamento dele, ela se mantém refém, ou seja, aí começa realmente esse jogo, ou seja, ele está com alimentos estragados dentro dele, faz o vômito, e se tiver uma abertura, um espaço dentro dela, ela vai engolir esse vômito e ela vai ficar mal. Então o que ela precisa? Realmente não valorizar os alimentos estragados dele. Isso é dele, isso não é dela. Agora, o problema é que nós estamos no presente do indicativo, né, reverendo Isaías? É o tempo todo, né? Não foi escravo, sexta-feira ele explodiu. Não, ele está explodindo sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E sobre a questão das causas, JR, queridos ouvintes e debatedores, é preciso levar em conta uma coisa muito comum dentro das famílias. A família tem 5, 6, 7 filhos, cria todos da mesma maneira. Um ou outro
acaba tendo um comportamento fora do gráfico, um comportamento fora do mapa, como foi colocado pela pastora. Ele acaba tendo um comportamento assim. Por quê? É uma questão do próprio temperamento, é uma questão da sua própria sensibilidade, da sua percepção, que é da natureza de cada um. Nós não podemos mudar isso. Então, na verdade, assim, esse homem e essa mulher, né, esse marido e essa esposa, eles têm vivido de maneira muito ruim já há muito tempo. E eu também, eu me perdoe, mas a culpa também é dela. Porque ela já era para ter colocado isso na mesa há muito tempo e dado um basta. Ela já teve uma oportunidade, quando ele traiu, falou assim, vou te dar uma chance, se você errar de novo, acabou. E ela aceitou isso. Pode não ser essa mesa aí, pastor? Essa pode, aí, desculpa. não, tá. Ela aceitou isso. Então, assim, eu acho que grande parte do que está acontecendo, e eu não quero culpar essa irmã, mas eu acho que a culpa é dela. De fato, parece redundante o que eu estou dizendo, mas ela tem as armas para dar um basta nisso. Ela nunca vai resolver essa situação simplesmente aceitando isso a vida inteira. Ou vivendo aprisionada como ela está vivendo. Você já me traiu, eu nunca traí. Ela não tem que dizer isso todas as vezes, porque se perdoa, acabou. Não tem que lançar em face todas as vezes que dá um problema. E nessa casa é todo dia. O que precisa é sentar aqui, vem cá, você me ama? Você quer continuar sendo meu marido? Porque eu quero continuar sendo sua esposa. Vamos sentar aqui, vamos no pastor, vamos buscar uma ajuda, mas não aguento mais isso. Não dá pra viver mais desse jeito. Porque você pode ter tido N problemas, N fatores, você pode passar o que tiver passado. Eu não tenho culpa. E não é justo você descontar em mim aquilo que é tua, que é da tua vida. Então eu acho que cabe a ela dar uma intervenção drástica nesse marido. Porque, primeiro, grosseria é pecado. Afasta ele de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus nem ouve a oração dele. Então a gente não tem aqui que tratar a vida inteira como, não, vai mudar, não vai mudar nada. Se não intervir, vai continuar do mesmo jeito que é. A gente conhece esses casos. Nós passamos por situações adversas, todos nós que somos homens, mas temos que aprender a resolver as coisas. Pergunta ao senhor, pastor. Tem que sentar para resolver isso. Pergunta ao senhor, um homem grosseiro, uma mulher frágil. Uma intervenção dela, um homem grosseiro, uma mulher frágil. Uma intervenção dela, o senhor não acha que poderia correr, não correria o risco de até isso acabar numa agressividade física? Sozinha não seria um perigo grande se fosse para bater na mesa? Tô tentando interpretar o que o senhor está dizendo aí. Se ela fizer igual a ele, não correremos o risco de se produzir nele uma reação pior do que a reação que já houve? Eu sei que tem também a outra chance. Ele fala assim, eu não sabia que eu era assim e tal, ficar assustado, pedir desculpas, enfim, tem essa outra chance. Só tô com medo da reação de uma pessoa ao vivo lá na casa, os dois estão sozinhos lá. Não, na verdade, então, deixa eu traduzir, quando eu falei que ela tem que vir bater na mesa, tô dizendo que ela tem que usar as mesmas armas dele, não. Ela tem que vir tranquila, em mansidão, dizendo, meu filho, senta aqui. Primeiro, a conversa tem que ser entre os dois. E depois... Momento calmo. Calmo. E depois... ela tem que trazer isso para o pastor dela se são servos de Deus. Se não, buscar alguém da família de confiança, que ele respeite, tem que ser alguém que ele respeite, que ele reconheça como autoridade, porque não adianta levar ele para qualquer um. Se levar ele para alguém que ele não reconheça como autoridade, ele não vai ouvir. Ouvinte dizendo, meu esposo, é outro ouvinte, hein? Meu esposo grita, meu esposo xinga, meu esposo me bate, meu esposo me trai, meu esposo mente, meu esposo me proíbe de tudo. Que é isso, minha gente? Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí algum casal em que um deles age como se fosse dono do outro? É assim mesmo, pastor Luciano, tem muito dono um do outro aí. 89% dos nossos ouvintes disseram que conhecem sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Vou continuar lendo o e-mail aqui, é um outro e-mail, viu, gente? Não é o mesmo e-mail, não. Aqui, ó, ouvinte dizendo, meu esposo grita, me xinga, me bate, me trai, mente e me proíbe de tudo. Mesmo sendo uma esposa auxiliadora, eu nunca tenho valor. Ele já disse que me largaria e casaria com outra. Ele só demonstra desprezo pelos meus sonhos. Me sinto morta por dentro e abandonada.
Choro todos os dias e já não tenho vontade de nada, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Essa é uma relação doentia, patológica, né? Não existe casamento. E a pergunta, isso é um marido? Não. Verdade. Isso é um inimigo íntimo, né? Candidato ao Nobel da ruindade, porque, né? E esse relacionamento não é um relacionamento, isso é uma guerra, porque, né? O casamento não já tem acabou. mais o casamento. Imagina já acabou, né? que essa menina tá ouvindo a gente agora, essa menina tá ouvindo a gente agora, acompanhando, e naturalmente essa menina investiu nesse relacionamento, ela se apresenta como uma esposa auxiliadora, evidentemente, é o ponto de vista que ela nos traz, e essa sequência de ações enfim, esse movimento dele está cada vez mais produzindo um afastamento entre os dois. E é necessário que haja um ponto final, porque viver debaixo desse tipo de coisa é muito cruel, seja para a mulher, para o homem ou até para um filho. Eu quero falar só 3 coisas aqui sobre essa questão. Quando uma mulher é vitimada pela essa atitude hostil do marido, o que ela precisa fazer? Em primeiro lugar, sai da postura de vítima, ou seja, ele não pode ser senhor dela, dono dela. Porque se ela ficar valorizando o que ele faz e repensando e sofrendo, o que vai acontecer? Ele vai estar sendo o senhor da vida dela, ou seja, o que é idolatria? Quando você venera algo e aquilo é o teu sentido de vida e você só pensa nisso e vive por conta disso. Então parece aqui o caso que esse marido, ele é o cara, né? Ele é o tal, ou seja, a vida dela é gerenciada pelo que ele faz, ou seja, ele escreve a história dela. E com isso, ela permite, como o pastor Luciano falou, que realmente ela seja refém, ou seja, ele se torna o dono, o senhor, e ela se torna a propriedade, porque ele que escreve a história dela. Então ela deve sair da posição de vítima, porque parece que está confortável para ele, ou seja, não está incomodando ele, está incomodando ela. Então, se a situação não muda, muda você. Sai da posição de vítima. A segunda coisa, uma coisa é o que ele fala até porque isso está dentro dele, mas o que ela deve fazer? Não repetir para ela o que ele fala, ou seja, ela não vai estar com ele 24 horas, porque ele vai para o trabalho, ela tem outros momentos que não está com ele 24 horas, mas ela está com ela 24 horas, então é importante que ela não repita para ela o que ele fala, porque senão ela poderá criar uma ansiedade, ter uma ansiedade, uma inquietude, uma irritabilidade, uma intolerância, até mesmo uma depressão. Porque ela tem como se afastar dele em alguns momentos, mas afastar dela não tem como. Então isso vai gerar um mal muito grande para ela se ela ficar repetindo, repensando o que ele fala para ela. Vou contar para os irmãos, não, pastor? Rapidamente, quando há uma traição, que é o caso da nossa ouvinte aqui do e-mail, né, do primeiro e-mail, e o que acontece? Se há uma traição, de uma certa forma, ele pode também sentir que ele é superior, ou seja, que ela é mais do que ele, porque ele errou, ele maculou. Então a tentativa dele de tentar diminuí-la, para ela ficar igual a ele. E essa afronta, ou seja, explorar dentro dela, ela colocar para fora o que está de pior dentro dela. Então, uma tentativa de mostrar que ela não é tão boa assim, porque ela não traiu. E ele tentar diminuí-la com esse comportamento hostil. Vou contar aqui o e-mail de uma outra ouvinte que diz: olha, meu esposo é muito grosseiro. Outro e-mail, hein, gente? Outra ouvinte, hein? Faço as coisas para ele, nunca está satisfeito também. Antigamente, ele me agredia fisicamente. Mas agora, como estou grávida, ele parou. Ele me chama de burra, de criança. Ela cita outras coisas aqui que não convém que a gente leia no ar. Ele já me mandou embora várias vezes, quase não faz carinho na barriga. Quando passo mal, ela tá grávida, hein? Quando passo mal, ele fala que eu sou fresca. Ele não gosta dos meus familiares, eu acho que ele tem ciúmes. Para ele, só quem presta é a família dele. Sabe, eu não me animo para mais nada. Fico muito chateada porque eu estou grávida. Eu não aguento mais. Já pensei várias vezes em voltar para casa dos meus pais, mas tenho medo ou não tenho coragem. Compartilha uma de nossas ouvintes que diz que quase todos os dias eu choro. Eu acho, me perdoe, eu vou usar uma palavra forte para ela. Eu acho que você é burra mesmo.
Eu acho que você já devia ter voltado para casa há muito tempo, porque, como já foi dito no e-mail anterior, isso não é casamento. Primeiro, você já tinha que ter dado parte nele por agressão. Eu sei que é difícil, é pai, eu sei que não é fácil, ninguém tá passando por cima das dores, das aflições, das amarguras, das angústias. É muito difícil, sobretudo para uma mulher grávida que está altamente sensível, mas você corre o risco até de perder esse bebê. Corre o risco de perder esse bebê, de ter um aborto espontâneo por tanta perturbação, e quem sabe, no momento desse, ele não vai dar uma tapa que vai colocar a vida dela em risco por exatamente estar grávida. Eu acho que ela já tinha que ter saído de casa, ter ido para casa dos seus pais e tentado também até resgatar o casamento com uma intervenção de alguém de fora, porque por ela mesmo não há mais intervenção. Alguém de fora tem que ter vindo, dar um jeito nesse cabra aí, que para mim também nem homem é. Além da dependência emocional, porque há paixão, né? E muitas vezes há amor, mesmo sendo unilateral, também às vezes há dependência econômica, né? Mas nada disso justifica. E às vezes, não estou dizendo que é o caso da ouvinte, às vezes a gravidez vem como uma tentativa de solução para um relacionamento. Pode ter sido um descuido, mas às vezes há uma tentativa desesperada de resolver a situação através de uma gravidez. E eu diria, essa não é a maneira de uma criança vir ao mundo, porque o casamento está sinalizando, né? Praticamente que acabou, não é? Então não seria uma solução. Ela tem que tomar uma atitude, eu diria, drástica, enérgica em relação a esse relacionamento. Outro ouvinte diz: é inacreditável como existe ainda esse coronelismo conjugal em nossos dias. Essa mulher está clamando por socorro, e nós estamos vendo que não é esta, são estas mulheres que estão nos acompanhando, essas ouvintes aqui que escrevem, outras tantas que não conseguem escrever, até porque é uma realidade, isso é uma herança histórico-cultural, né? O machismo é real e isso ocorre naturalmente, é um processo que está em andamento, esse processo de recuperação da igualdade real entre o homem e a mulher no tratamento, o respeito. Infelizmente, a nossa cultura é uma cultura machista e esse processo é um processo, não é um ato, ele é lento, mas está sendo modificado. As próprias vitórias da mulher na participação, né, na sociedade, seja na área política, na área econômica, em todas as áreas, que evidentemente são iguais às do homem, não existe diferença, isso tem levado a uma isonomia nesse tratamento, e aí vai havendo a compreensão, e o machismo, que é a maior burrice que pode existir, é o machismo. Verdade. Porque se você tem uma vida harmônica, o machismo ele te coloca numa posição de ser o único dentro do processo de decisão no seio da família e até fora dela. Ao passo que, se você adota uma postura igualitária com a sua esposa, de respeito, sem perder a função de cabeça, do responsável pela casa, você ganha uma parceira. E o que você quer era um passa a ser dois, e tem mais sinergia nisso. Aí você vai ter muito mais sucesso na sua vida, com certeza. A posição machista é uma posição burra, essa é burra mesmo. Uma mulher numa situação como essa, para ela não entrar em depressão, para ela não ficar mal, é importante ela ficar inteira emocionalmente, ela ser uma mulher inteira, uma mulher plena emocionalmente. Como isso acontece? Já que os alimentos afetivos ela não recebe pelo viés do marido, né, existem alimentos afetivos que são psicológicos básicos para a saúde emocional, que é sentir reconhecida, valorizada, aprovada, aceita, segura. Então, já que ela não recebe isso pelo marido, ela vai precisar, em primeiro lugar, receber isso do Senhor, ouvir o Senhor falar para ela quem é ela para Deus, olhar no espelho e falar: você é linda, você é cara, você vale o sangue de Jesus, você é alguém que vive com propósito, o Senhor tem propósito na sua vida, e falar exatamente tudo o contrário que seu marido diz para ela, as maldições que ele lança para ferir a identidade dela, para diminuí-la, para tentar amenizar a culpa que ele carrega e tentar
forçá-la a ter uma reação com a atitude dele para expô-la, para ela entrar nesse ringue com ele. Enfim, então ela precisa realmente falar o contrário para ela mesma. Não se preocupar em falar mais para ele, que eu acredito que ela deve ter falado muito, mas ela falar para ela, e ela olhar no espelho e falar para ela ser boca de Deus para ela mesma. E importante também ela começar a ter relacionamentos afetivos por outros viés, como assim? A família, ela buscar bons relacionamentos familiar, bons relacionamentos na igreja, ela se envolver no reino de Deus, ela sentir-se aprovada pelo Senhor. À medida que ela vai se envolver no reino, dando que se recebe, procurar buscar o carinho também das pessoas ao seu redor, relacionamento interpessoal, enfim, ela ser uma mulher inteira sem buracos afetivos, porque se ela tiver buracos afetivos, vai ter muito espaço para os alimentos estragados dele vir para ela e entrar dentro dela e gerenciar a vida dela. Uma de nossas queridas ouvintes está no Engenho da Rainha agora, acompanhando a gente, de JR. Quando eu namorava o meu marido, uma vez ele segurou meu braço e tentou me dar uma ordem. Eu olhei bem nos olhos dele, sem alterar a minha voz, mandei que soltasse o meu braço e deixei bem claro que aquela era a única e última vez que ele agiria assim comigo, pois não nasci para ser maltratada por ninguém. Estamos juntos há 11 anos e isso nunca mais repetiu, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Outra ouvinte nos encaminha por e-mail dizendo: JR, todos os dias no café da manhã, almoço e jantar, o filho da minha cunhada maltrata e xinga a esposa. A mãe mimou muito e ele não faz nada, já tem 28 anos e a mãe acha que ele está certo, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Vou perguntar aos companheiros aqui, porque ao analisarmos isso, existem atos, até que a polícia utiliza essa expressão, inteligência, né? E esses atos de inteligência que a polícia utiliza, eles são muito pensados, analisados e na expectativa de que se alcance o objetivo. Então, quando você fala de inteligência, está falando no ponto de vista espiritual, você está falando de oração, está falando de obediência ao Senhor e à sua palavra, está falando de sabedoria. E a Bíblia, quando diz que a mulher sábia edifica o seu lar, não quer dizer que é só a mulher que tem que edificar o lar. Quer dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, diz a palavra, a mesma palavra de Deus. Ou seja, se o Senhor não nos der a habilidade e a sabedoria, as coisas se complicam. Nem sempre a ausência de sabedoria ou de inteligência é burrice. A gente pode ter eventualmente um ato, um momento, enfim, um gesto não tão inteligente assim. Mas quando se busca a sabedoria, Deus dá a todos aqueles que pedem, e dá liberalmente, e nada lhes impropera, não joga na cara de ninguém. Ou seja, é uma sabedoria gratuita, ela é intensa. Deus pode nos dar para mostrar exatamente a situação onde a pessoa está, como é que ela sai, como é que ela se livra daquele imbróglio. Em geral, por exemplo, nós ouvimos aqui alguns casos de pessoas com problemas parecidos, mas são histórias diferentes. O marido pode gritar do mesmo jeito, dizer as mesmas palavras, mas o histórico, o relacionamento, o temperamento dos dois, às vezes filho, dinheiro, crise financeira, problema extraconjugal, enfim, são nuances que promovem uma diferença em cada caso como esse aí, que mostra a necessidade, a importância de um acompanhamento um pouquinho mais próximo, para que você possa ouvir, entender, compreender, perceber algumas questões que podem passar assim meio que rapidamente pelo olhar, ou pelos nossos olhares aqui, ou pelo seu próprio olhar. Tem coisas que você está vivendo, dizendo e falando, e às vezes não percebe que disse, que viveu, que falou esse tipo de coisa. Ou seja, todo mundo precisa de ajuda. Este caso está explícito. Cada uma das nossas ouvintes que conversou com a gente sobre esse ponto mostrou, elas precisam de ajuda. Talvez os seus esposos também precisem de ajuda. Esses filhos também precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Pergunto aos irmãos, na questão da ajuda,
quais seriam os passos iniciais, pelo menos iniciais? É a pessoa com Deus, é a busca de um líder espiritual, é a busca de uma pessoa que nem é líder espiritual, mas fala o coração do esposo, ou seja, uma pessoa que tem ascensão sobre ele, que tem autoridade sobre a vida dele. O que vocês acham que seria mais eficiente e seriam sinais de uma ação inteligente? A coisa mais eficiente, em primeiro lugar, é Deus. Ninguém vai substituir Deus em hipótese alguma. Ela deve primeiro, as pessoas, né? Deve primeiro buscar a Deus. Em segundo lugar, se acho que eu posso numerar aqui, buscar ajuda de uma liderança, sobretudo espiritual, né? Mas existem casos que o marido ou a esposa não vai sentar com o pastor, não vai sentar com um discipulador. Então ele precisa sentar com alguém que ele reconheça como autoridade, reconheça como uma pessoa amiga, uma pessoa de fato que seja exemplo de vida, para que de alguma forma possa ser ajudado. Porque como bem o JR falou aqui, todos nós precisamos de ajuda em dados momentos da nossa vida. Tem gente que precisa um pouco mais, mas todos nós precisamos de ajuda. E em primeiro lugar, como eu disse, é Deus. Depois uma liderança que você reconheça, para que você possa ouvir e pedir essa ajuda para que guie os passos. E o aspecto, eu diria, científico também, porque né, eu diria, é um processo para a cura interior, para a cura, né, deste relacionamento. Então, um líder espiritual, como disse o pastor Luciano Regis, mas também no aspecto científico, procurar um psicólogo, procurar um psicoterapeuta, alguém que possa ajudar, porque nós cremos que, né, essas pessoas estão com as emoções à flor da pele. Então há problemas emocionais sérios que são determinantes nas atitudes tomadas por esse marido. E a mulher também está triste, né? Deprimida ou até mesmo vivendo uma angústia muito grande. Então é necessária a intervenção de um profissional da área. Muito bem. Como ajudar, assim, tem que ver se ele quer ajuda, né? Vamos imaginar que ele não queira, que ele está rígido e ele está resistente. Aí como ela fazer então para tentar ajudar a minimizar essa questão? Ver se ele permite, se ele aceita, ela orar com ele. A oração não pode ser uma oração, Senhor, muda meu marido, mandar recado para ele usando Deus, né? Porque aí ele não vai aceitar, enfim, não vai dar certo essa manipulação também, vai estar manipulando através da oração. Mas oração que vai unir o espírito dos dois, oração que ele também concorda, por exemplo, Senhor, nos usa para a tua glória, que possamos viver para te honrar, Senhor, abençoa nosso casamento, que possamos ser luz nesse mundo de trevas. Ou seja, se ele é cristão, orações que ele concorde, mesmo se ele não for, mas se ele aceita, orações que realmente você sabe que vai unir o espírito dos dois. Porque a alma está desunida, mas pode ser que esteja uma união de carne, tenha vida sexual, mas enfim, mas tentar unir o espírito. Porque o casal, quando é unido em espírito, a oração, ela tem poder de fazer uma conexão tremenda, fabulosa, e o espírito forte acalma a alma, porque ele precisa realmente de Jesus, entregar o controle para o Espírito Santo, ele precisa do Espírito Santo, ele assume o lugar de Deus na vida das pessoas, né? Esse controle, essa posse, ele quer ser Deus, ainda que inconsciente, de maneira subliminar, mas ela precisa disso. E também, para ajudá-la, ela favorecer um ambiente alegre em casa, colocar louvores, adoração, para minimizar essa fúria dele, essa raiva, esse comportamento hostil. Então, promover uma atmosfera saudável, convidar pessoas alegres, pessoas assim, que possa construir um novo cenário na casa dela, um cenário de paz, de harmonia, pessoas que sejam realmente sal, que vai dar sabor. Então ela vai edificar dessa forma. Muito bem, quero agradecer os companheiros sobre as contribuições sobre esse assunto difícil, complexo, não é um assunto fácil, viver isso no dia a dia é muito sofrido e a gente sente pelas palavras dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes em especial, quantas meninas estão sofrendo hoje. Talvez sirva aí de atenção bastante grande para os homens que estão nos acompanhando. Pode ser que você não se ache um grosseirão. Pode ser que você se ache, inclusive, um cara muito doce, um príncipe encantado. Mas pode ser que suas atitudes sejam de sapo. E é necessário que você repense os seus gestos, os seus atos, as suas palavras, para que a gente não veja tanta gente sofrendo, podendo viver de maneira alegre. Não, eu só queria realçar aqui para os nossos ouvintes que
esse assunto não é apenas complexo, ele é generalizado, né? 89% na nossa enquete é um número extremamente elevado. Quer dizer, é uma situação quase hegemônica da desconstrução da relação das pessoas. Tudo bem. Vamos já agora saber a nossa pesquisa 93 de hoje, o resultado final agora, olha aí. Pesquisa 93. E mudou, viu? Nós perguntamos se os nossos ouvintes conhecem algum casal em que um deles age como se fosse dono do outro. Saiu de 89%, foi para 91% aqueles que conhecem. Piorou ainda mais. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela clareza e a transparência ao compartilhar conosco esse assunto. Vamos aos prêmios então. Edson de Souza de Marechal Hermes participou aí pelo e-mail, tá levando para casa o DVD Imagem e Semelhança do PG. A Daniela Schneider também por e-mail, leva aí o CD Liberta-me da Fernanda Brum, e a Deise Andrade no Facebook leva o CD Pai, Você é 10. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente no nosso debate 93 de hoje. Você pergunta. E o debatedor responde. Pergunta do nosso Edivaldo: é lícito o cristão se misturar com uma outra religião que difunda princípios contrários à sua própria fé na justificativa do evangelho ecumênico? Começo pelos companheiros aí, os 4 microfones abertos. Reverendo Isaías, vai começar? É um assunto, eu diria, grave, polêmico, né? Há um provérbio que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Tá na Bíblia não, né? Mas não, é um provérbio. É um adágio popular. Um ditado popular. É um provérbio popular. Mas o ecumenismo pressupõe a união entre as religiões. Então, eu, particularmente, creio que participar de um evento sociopolítico, né, até é possível. Algum tipo de evento nesse sentido. Agora, se é um evento religioso, eu não vejo a mínima possibilidade, porque ali se está prestando culto a Deus, ou entre aspas, aos deuses. Então, nesse aspecto religioso, eu não creio que possa haver essa mistura, como o nosso ouvinte diz. Então, o verdadeiro ecumenismo deve acontecer entre as pessoas que professam a mesma fé em Cristo. Então, entre os evangélicos, sim. Agora, no aspecto religioso. Agora, num evento social ou um evento político, né? Há o aspecto da convivência. Você não vai viver isolado do mundo. Mas a Bíblia deixa claro, né? A questão: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, João é até duro, né? Diz assim: não o recebais em casa. Ele é muito taxativo, muito radical. Tem uns que batem a porta, não tem? Tem. Tem sempre em dupla. Pois não. Assim, na verdade, esse tipo de ecumenismo é um engodo. Isso nunca vai acontecer, porque a própria palavra de Deus nos alerta que nós somos diferentes. Nós somos sal e luz do mundo, né? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não dá para misturar água com óleo. Não dá para misturar. Jamais vai haver essa mistura. O que a gente precisa entender é que, para um trabalho em comum em prol de uma sociedade, muitas vezes a gente vai trabalhar junto, sem problema nenhum. Até porque nós não estamos aqui para arrebentar com a vida de ninguém. Nós estamos aqui, pelo contrário, para restaurar a vida de todos quantos desejam. Agora, andar junto, misturado, fazendo as mesmas coisas é impossível, porque quando você começar a abrir a boca para pregar a palavra da verdade, isso já vai começar a incomodar quem quer andar contigo. Quando você prega a palavra da verdade, as cadeias vão se manifestar, e elas vão se manifestar para serem quebradas. Então, essa ideia de ecumenismo é uma ideia mentirosa, que nunca vai acontecer dentro do que foi perguntado. Agora, em prol, como foi dito aqui pelo reverendo Isaías, em prol de uma sociedade que fazemos parte, não há problema nenhum. A questão aí tem um aspecto espiritual, evidentemente, que eu também concordo plenamente que não existe a possibilidade. O aspecto espiritual dentro de um suporte bíblico de fé, etc., exige a unidade. A unidade é um atributo intrínseco. Então, o que não está dentro daquela situação, não tem como. Agora, a união, não. Eu acho que a união é uma questão importante, fora do ambiente essencialmente espiritual, no ambiente da sociedade, que nós busquemos, sim. Até porque nós vivemos desfrutando de liberdades religiosas dentro da nossa sociedade, e essas liberdades, elas são para todas
as denominações religiosas. Por conseguinte, a união é fundamental que a gente busque sempre a união, independente das questões de diferenças doutrinárias. Eu quero citar 2 textos em Hebreus 13:9, que diz assim: não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a ela se entregaram. E também o texto, né, que o pastor falou conosco aqui, o pastor Isaías, né, que está lá em 2ª Epístola de João, que fala ali no versículo 10, né, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. João então, recrimina até o saudar. Vou perguntar, porque vocês colocaram suas opiniões, agora eu vou perguntar, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. O nosso ouvinte cita princípios contrários, certo? Ele não fala sobre princípios parecidos. Está falando sobre princípios contrários. Então, vou perguntar, Santa Ceia, é possível? Então, você tem lá uma pessoa que é adepta, por exemplo, de um candomblé, ou uma pessoa que é adepta do budismo, ou uma pessoa que é adepta do hinduísmo, tá certo? Um muçulmano, e aí tem 4 líderes lá de religiões diferentes, certo? Tem um líder cristão, um líder hindu, budista, um muçulmano, e aí vamos nos unir aqui, porque Deus é um só, há um caminho só para Deus, e vamos celebrar juntos aqui a comunhão, o pão e o vinho como símbolo do nosso relacionamento. É possível, sim ou não? Dentro do meu entendimento, não. Pastor Luciano, reverendo Isaías, pastora, deputado Harold, não. Muito bem. Agora vamos para um projeto social no bairro tal. Então tem um bairro tal, o bairro tal tá terrível. Aquele bairro ninguém aguenta mais, tem problemas demais. Então vamos. Estourou, sabe, o negócio tá feio. Aí vamos o seguinte, aparece lá um líder tô citando para ficar mais fácil, hein? Os exemplos que eu tô dando estão todos bem mais fáceis, né? Você tem um líder do Islã, você tem um líder do budista, hindu, cristão, aí gente, aí é o seguinte, vamos juntar aqui as nossas forças, nossa habilidade para fazer um projeto social na nossa comunidade aqui, uma forma de poder atender necessidades que o nosso público tem. Então um faz uma creche, outro faz não sei o quê, outro faz um negócio orfanato e tal. Nesse caso, sim ou não? Social, sim. Religioso, não. Eu também não vejo problema. Social, sim. Agora, onde que vai ficar o problema aí é nessa fronteira entre o social e o religioso. Né? Mas eu não vou falar do assunto. Não, é o seguinte, nós estamos aqui no nosso projeto, é uma creche, as crianças estão aqui, hoje é Dia dos Pais. E nós vamos homenagear os pais. Aí vamos fazer o seguinte, momento de... Nós vamos orar pelos pais, nós vamos orar, o que vai ser feito aí a partir do momento que existe uma liderança religiosa de um projeto social. Então a diferença está aí. A liderança é religiosa? Essa fronteira ou não é religiosa? Não, e estou falando tô dando exemplo fácil, hein? Que o ouvinte está falando assim, o JR está amenizando, então vamos lá, não vamos amenizar não. É um católico e um evangélico, é um evangélico e um espírita. Vamos lá. Nesse caso, a questão religiosa ligada à creche, ligada a um abrigo e tal, né? Então, é claro, há liberdade religiosa. Agora, não pode haver, digamos, uma cerimônia em conjunto, né? Se uma pessoa de outra religião vai lá, ela pode fazer um evento religioso naquela creche, etc., né? Onde está havendo trabalho sozinha, mas não junto. A minha questão é essa, a mistura. Aí é que... E vocês acham que seja possível que espíritas e cristãos se unam em torno de um projeto social? É complicado. Eu ainda não consegui ver, não. Eu conheço, né, uma creche que é espírita, e cristãos evangélicos vão lá ajudar. Sim. Quer dizer, fora do aspecto religioso, né? Não é uma parceria, é uma ação, uma abertura. Então, o trabalho feito em amor, os cristãos vão lá, e inclusive eles até permitem um momento religioso pelos evangélicos. Se fosse o contrário, talvez não fosse permitido. Muito bem. Então estamos aqui apenas trazendo a pergunta do nosso querido ouvinte Edivaldo, que traz-nos essa reflexão, que se torna para todos os nossos ouvintes uma reflexão. Você, o que é que você pensa sobre esse assunto? Como é que você lidaria com este tema? O que é que você acha sobre este ponto? É uma pergunta muito importante que o nosso ouvinte faz no nossa pergunta surpresa de hoje. Você pergunta.
E o debatedor responde. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: J.R., durante muitos anos eu acordava de madrugada sempre no mesmo horário. E quando eu abri os olhos tinha sempre alguém no meu quarto. Já vi figuras satânicas, crianças e gente de todos os tipos. Um rapaz apareceu para mim todas as noites durante um ano inteiro, sem contar o fato de que tudo que eu sonho acontece. O que é isso, hein? Alguns dizem que eu tenho uma preparação espiritual diferente dos outros. Isso é verdade? Será que tenho mais sensibilidade para as coisas espirituais? Como lidar com visões e sonhos que muitas vezes não quero ter? Isso é da parte de Deus ou uma presença maligna? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece ao vivo aos nossos ouvintes, também aos nossos debatedores de hoje. Agradecer aos queridos ouvintes, aos debatedores e pedir aos nossos ouvintes, então, que nós oremos permanentemente por esses casais que estão passando essas dificuldades e que encontrem realmente um caminho para restaurar a harmonia no lar, a harmonia conjugal, a harmonia que vai fortalecer a família. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, edição das 11 horas da manhã, o nosso debate campeão da semana, 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo 93 no domingo pela manhã. Vamos orar juntos, eu pedi a pastora para orar conosco, vamos apresentar o tema diante de Deus em oração, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse momento, abençoa, Pai, todos os nossos ouvintes, Pai, ó Deus, das mulheres que têm sido vítimas, Pai, desse tipo de situação, que a graça do Senhor repouse sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.